Queridos irmãos, é com prazer que nós estamos aqui mais uma vez, né, buscando refletir sobre a doutrina espírita, né, nesse momento tão conturbado que todos nós vivemos, né, nessa pandemia que alterou tanto a nossa rotina, né, e o tema que nós trazemos hoje é um tema que consideramos muito importante e atual, né, considerado, na verdade, por muitos a doença do século XXI, que é a ansiedade, né, que afeta assim, milhões de pessoas no mundo, alterando de forma significativa a qualidade de vida, né, tanto da pessoa que padece, né, desse transtorno, como das pessoas com as quais ela convive, né, traz um sofrimento atroz, angustiante. Então, nós consideramos muito importante nós pontuarmos alguns aspectos, né, sobre a ansiedade para tentar iluminar um pouco mais, né, esse contexto e tentando dar um direcionamento, né, para que a pessoa busque um atendimento, um tratamento, né, o autoencontro, que na verdade é o fundamental para a cura, né, para a busca da harmonia. Tá? Eu acho que no início nós podemos pensar da seguinte forma, tem dois pontos bem importantes aí, né, que a ansiedade é algo natural em todos nós, em um determinado nível. Tá? Então todos nós sentimos uma certa ansiedade quando nós esperamos a chegada de uma pessoa querida que está viajando há muito tempo, né, que está de retorno, quando nós esperamos o resultado de um teste, né, de um concurso, né, que nós ansiamos por aquela vaga, né, quando nós estamos prestes a realizar um sonho pelo qual lutamos tanto, o resultado de um exame de saúde, né, então a ansiedade, num certo nível, ela é saudável, tá? Talvez a gente pudesse dizer que a gente poderia também nos preocuparmos um pouco se nós não sentíssemos nada nessas circunstâncias, tá? Mas quando a ansiedade, ela chega num patamar, num nível, que começa a afetar o nosso sistema respiratório, né, nos causa sudorese, insônia, taquicardia, enfim, quando ela chega a um ponto que a pessoa entra numa crise, isso já está mostrando que a pessoa está somatizando, né? Então, aí sim é um ponto importante e que deve ter a nossa atenção, né? Nós precisamos ficar atentos a nós mesmos, tá? Porque, na verdade, a ansiedade, ela trabalha contra o equilíbrio físico e emocional da pessoa. A pessoa entra num descompasso, num descontrole. Ela não consegue controlar esses sintomas físicos, essas alterações físicas. Ela não consegue controlar suas próprias emoções. Então, isso realmente preocupa. E como nós dissemos no início, traz a perda da qualidade de vida da pessoa. O que nós vemos hoje? Também, nós vemos uma sociedade, essa sociedade pós-moderna, ela está, a gente pode dizer que em muitos aspectos perdida, né? Então, assim, a ânsia, a busca pela conquista material, né? O poder, né? O se sentir superior, o mostrar que é competente, que é capaz. Isso leva a pessoa a uma ansiedade no sentido de buscas em relação ao externo. Ela não se dá o direito de parar, de refletir e ver o que a sua alma pede, né? Qual é o seu Deus, nós poderíamos perguntar. É o dinheiro? É a beleza física? Né? É a conquista do poder? É o status? Né? Ou é a paz interna, a serenidade, o sentir-se bem consigo mesmo? Eu acho que são dois aspectos super importantes e fundamentais.
quando a pessoa chega nesse nível de ansiedade, ela começa inconscientemente a buscar, em função dessa angústia que ela sente, dessa inquietação, sem saber de onde isso vem, na verdade, porque ela não se autoanalisa, ela não serena para refletir sobre isso. Então, nessa busca inconsciente de preencher esse vazio, de acalmar essa inquietação, ela busca cada vez mais no externo, e aí nós podemos citar alguns aspectos, algumas buscas. A busca da beleza, da eterna juventude, né? A dimensão exagerada de exercício físico, né? Horas buscando trabalhar o corpo perfeito, né? Perfeito entre aspas, né? Aí muitas vezes a busca da droga, né? As drogas, o álcool, porque amortece a pessoa, tira a pessoa da sua própria realidade, a medicação excessiva e descontrolada. Então nós vemos assim diariamente, o que preocupa muito os profissionais de saúde, as pessoas se trocam medicação, elas têm medicações, às vezes conseguem medicação psiquiátrica e vão trocando uma com a outra, elas vão se automedicando, sem saber se é aquela medicação ideal que elas precisam ou não. A medicação, meus irmãos, ela é muito importante em alguns casos, mas ela precisa ser bem descrita, ela precisa ser baseada num diagnóstico médico bem feito. Isso não são medicações para serem tomadas assim de forma alienada, né? Isso, na verdade, é uma fuga psicológica, né? A medicação, como esses outros fatores, tem também a questão do sexo, né? Desenfreado, quer dizer, é como um amortecimento das suas sensações, né? A Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz, eu não lembro agora se é no livro O Homem Integral, no livro Conflitos Existenciais. Ela diz que o ser humano chegou num ponto que ele tenta administrar os seus conflitos íntimos como quem conserta um carro, como quem conserta as máquinas que se construiu na sociedade. Então, se, por exemplo, eu tenho uma angústia, uma sensação desagradável que está me atormentando, então eu vou lá, vou, por exemplo, fazer uma plástica no nariz, eu vou malhar um pouco mais, eu vou tomar uma cerveja, eu vou lá tomar uma medicação. A gente pode comparar dessa maneira. Então, é uma busca no externo, aquilo que nós só buscaríamos no nosso interno. A Joana de Ângeles e o Jung, na psicologia junguiana, eles falam de formas diferentes, mas a mesma coisa, no mesmo sentido, de que é fundamental esse diálogo ego-self. Então é fundamental esta busca da nossa realidade última, né? Essa serenidade de nos olharmos internamente, né? De nós buscarmos em nós mesmos as raízes dos nossos conflitos, né? Aos poucos, dentro daquilo que nós conseguimos ir administrando, né? Então a medicação ajuda, sem sombra de dúvida ajuda, bem diagnosticado, a medicação bem orientada, né? O exercício ajuda, sem dúvida, num nível saudável. A yoga ajuda, sem dúvida. Bezerra de Menezes valoriza a yoga, né? Então, assim, nós sabemos na prática o quanto isso nos auxilia. A meditação
colabora, ajuda muitíssimo, sem dúvida. Mas a solução para o autoencontro, que é o que realmente vai nos trazer a saúde mental, a nossa saúde a nível da nossa totalidade psíquica e fisiológica, é o autodescobrimento, tá? Que para a Joana de Ângeles, né, que nós na doutrina espírita, nós chamamos do autoconhecimento, né? Jung usa a mesma linha de pensamento, só que ele chama de processo de individuação. Nesse contexto global, nesse coletivo que nós vivemos, né, quem sou eu? O que eu preciso para que a minha alma fique em paz? Que eu me sinta serena, em paz com Jesus, porque eu sei que eu estou me esforçando nesse autoencontro, nesse desenvolvimento, nesse processo de aprendizado. Quando, na verdade, esta fuga que gera um nível doentio de ansiedade, ela nos leva justamente para o caminho contrário. Nós nos desconectamos de nós mesmos. O homem se desconecta da sua própria realidade. Ele vive o externo somente. Ele busca no externo. Ele quer satisfazer o externo. Um aspecto importante também de nós considerarmos, sem dúvida alguma, e que nós na doutrina espírita, para nós é algo muito claro, é que nós trazemos sensações, resquícios de vidas passadas. Então, assim, muitas vezes, essa sensação de inquietude, essa sensação de que eu não mereço ser amado, eu não sou uma boa pessoa, né? As pessoas não gostam de mim, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser, tenho que ter poder para mostrar que eu mereço atenção. Vem, meus irmãos, daquela sensação inconsciente que nós temos, porque talvez a gente, em vidas passadas, nós não valorizamos o amor e o sentimento, né? Nós tivemos condutas reprováveis. Então, nesse processo de culpa, essa sensação de que eu não mereço, né, de que eu tenho que ser perfeito, vem desta sensação. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito, né? Isso é ponto pacífico. Agora, o que nós procuramos e devemos buscar? Eu não sou perfeito, mas o que eu posso fazer para melhorar? Então, quando vem essa sensação, né, eu tenho que ser perfeito para as pessoas me amarem, né, para eu ser aceito, né, para eu ser querido, né? Um exemplo simples que eu estou passando, para aí, por que eu sinto isso? Né? Vamos valorizar as relações, vamos fazer um caminho, então, contrário a isso, né? No sentido de, vou buscar aquilo que eu sei que é o certo, eu vou valorizar as pessoas que me amam, eu vou ser mais compreensivo, né? Eu preciso valorizar essa atenção que eu estou recebendo, eu também preciso dar atenção. É aquele ditado, aquela frase, né, do Evangelho, né, amar ao próximo como a si mesmo, e o Pai acima de tudo. Então é nós vivermos o Evangelho, é nós dignificarmos a nossa vida, é nós dignificarmos as nossas relações, as pessoas, valorizar as pessoas que estão conosco. As relações são conflituadas, são porque nós não somos perfeitos, mas é essa luta, essa busca, essa consciência de que é neste convívio, ajustando essas arestas, desenvolvendo a tolerância, cumprindo perante nós mesmos, a nossa própria consciência e perante Deus, né, isso que nós precisamos resgatar, porque quanto mais nós fugirmos,
mais ansiosos, inquietos nós ficamos e, consequentemente, começa a somatizar e o nosso corpo físico começa a dar sinais de que algo não vai bem. Então é essa atenção a si mesmo, essa atenção ao seu papel, a oportunidade que nós temos. Uma encarnação, meus irmãos, é uma oportunidade indescritível. Indescritível. Nós não sabemos quando nós teremos uma outra oportunidade. Então, é muito importante nós desenvolvermos também nesse quadro, né, de ansiedade, e todos nós, na verdade, mas aqui nós estamos falando sobre a questão da ansiedade especificamente, né, desconstruir essa ilusão de que Deus vai nos amar ou o outro vai nos amar se nós formos perfeitos. Né? Então, assim, talvez a gente possa até dizer que isso é um entendimento um tanto distorcido, talvez até num certo nível, no meio religioso, né? Porque a gente tem essa ideia da perfeição, de que Deus, de que Cristo é o exemplo, é lá que eu tenho que chegar, sim, meus irmãos, é verdade, mas nós não chegaremos lá em uma vida, em uma encarnação. Isso é um processo. Agora, saliento que não é também pensando assim, e essa é a realidade, que eu vou me acomodar, que nós vamos nos acomodar. Nós temos uma eternidade para chegarmos lá. Né? Porque quanto mais nós resistirmos a esse processo de mudança, de autodescobrimento, e a partir daí, percebendo as nossas imperfeições, nós irmos buscando nos aprimorarmos, e isso é um processo diário, né? Nós formos adiando indefinidamente isso, as dificuldades vão se acumular. As dificuldades vão se acumular. Então nós não podemos ser ingênuos. Deus não nos exige perfeição em uma vida, em uma encarnação, em uma existência. Mas Ele espera isso. E nós sabemos disso. Agora não vamos nos acomodar. Eu tenho toda a eternidade para chegar lá. Temos. Temos sim. Mas eu quero, ou você quer, né? Nós podemos pensar assim, eu quero fazer esse processo de boa vontade, com consciência, evitando que as dificuldades se acumulem na minha existência, nas minhas existências, ou eu vou ser como aquela criança teimosa, né? Ou o adulto teimoso que tá vendo o que tem que fazer, mas se nega e está confortavelmente acomodado. A vida daí nos prega peças, meus irmãos. Lições, não como um processo de vingança, mas de alerta. De alerta, né? Então, assim, isso é muito importante nós pensarmos, nós refletirmos sobre isso. A doutrina espírita, né, nos dá todo o embasamento. Né? Mesmo nós, na doutrina espírita, todos os religiosos, independente da religião que siga, né, nós precisamos ter isso claro. Que depende de nós teremos o amparo. O amparo não falta nunca, mas nós precisamos estar atentos a isso. Né? Então, assim, com a pandemia agora, nós percebemos, né, que a vida nos trouxe algo que não esperávamos, mas que nos trouxe para dentro, né? Para dentro das nossas casas, junto das nossas famílias, né? Estando mais cerceados, entre aspas, nesta liberdade, né? Mas tendo que ficar um pouco mais contidos, né?
nós começamos a nos deparar com a própria realidade familiar, pessoal, né? Então nós temos que ficar atentos a isso, refletirmos sobre isso, né? O que isso nos traz de bom? Né? O que isso está nos trazendo? Como é a minha realidade? Né? Eu estou dando atenção para os meus familiares, às vezes pessoas que passavam dias sem olhar, né, para os seus familiares, numa vida corrida. Então, assim, nós temos que definir os nossos valores, né? O que nós queremos da vida, o que é mais importante para nós. Nesse nível de ansiedade mais acentuado, e aí sim é patológico, né? Porque chegou a um patamar, um nível que começa a afetar muito a qualidade de vida da pessoa, é fundamental procurar o médico, né? Médico psiquiatra que avalie, né? Faça o seu diagnóstico, o medique, tomar a medicação adequadamente, como orientado. Problema nenhum, meus irmãos, em aceitar a medicação e tomá-la, né, com disciplina. Não um dia sim, um dia não. Não. Tomá-la como é realmente prescrito, né? Fazer as suas orações, a sua meditação diária, né? Seus exercícios respiratórios, buscar serenar, um exercício leve, que seja uma caminhada dentro do possível, né? Hoje nós estamos com essa pandemia, assim, né, nos restringindo um pouco, né? Mas dentro do possível, né? Um exercício leve até em casa mesmo, né? Se é possível, uma caminhada para oxigenar o corpo, né? Ativar a circulação, num nível saudável, né? A leitura edificante, tá? Refletir sobre a vida, né? Eu acho que isso é fundamental na busca desta serenidade, porque quanto mais a pessoa vai se auto-reconhecendo, se auto-descobrindo, né, pontuando em si mesmo os aspectos que precisa rever e alterar na sua rotina, ela encontra uma paz interior, ela consegue atingir aos poucos uma serenidade no seu dia a dia, uma consciência maior. Qual é o sentido da sua vida? Né? A Joana de Ângeles, nos seus estudos, né, da psicologia analítica, né, ela nos diz, né, como Jung, é preciso que a nossa vida tenha um sentido. Precisamos que ter humildade. A humildade, muitas vezes, ela é mal interpretada, né? Por alguns, ela é interpretada como algo de um sentido de acomodamento. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com acomodamento. Humildade no sentido de aceitar, né, aquilo que nós descobrimos em nós mesmos e a partir daí, sim, essa atitude proativa, mas serena e consciente da mudança que é necessário fazer para alterar esse aspecto, para melhor. Né? Então, é isso que vai tirando de nós esses núcleos de inquietação e de angústia. Nós vamos, é como se nós estivéssemos drenando, fazendo um processo de drenagem suave, mas ativa, né? No sentido de, vamos ver o que está me inquietando, deixa eu trazer à tona, deixa eu rever isso, deixa eu iluminar isso a nível consciente, e a partir daí, então, também racionalmente, com o nosso sentimento envolvendo, né, tudo isso, um sentimento de boa vontade, de amor, de determinação, de fé, de esperança,
nós irmos alterando essa rotina e esse funcionamento. Então aí sim, nós vamos encontrando esta paz que todos nós almejamos, né? Essa paz de espírito, essa paz de alma, né? Porque nós estaremos em paz conosco mesmos e também com Deus, com Jesus, né? Buscando a imagem, o exemplo de Cristo, né? Ele exemplificou na sua vida, né? A postura onde nós devemos nos espelhar. Não quer dizer que nós vamos alcançar tudo isso, né? Vivenciar, né? Como nós já dissemos, em uma existência. Mas ele é o norte. Ele é o norte. Jung tem reflexões lindíssimas sobre o Cristo. Ele nos diz que Cristo é o exemplo do ego individuado, do ego que chegou lá. E é isso que nós temos que buscar. Um dia nós chegamos lá, né? Com esforço, com persistência, com esse exercício de humildade, com determinação. Mas quanto mais no dia a dia nós estivermos conscientes disso, e buscando realmente viver nisso, nesta linha de direcionamento, de conduta, nós vamos certamente aos poucos desenvolver a paz. E aí a ansiedade, ela vai como que se diluindo, né? Ela vai sendo iluminado, vai sendo trabalhado. O homem, o ser humano, o indivíduo vai se reconectando consigo mesmo. E isso traz equilíbrio, isso traz serenidade. E na ansiedade é o movimento contrário. Um movimento ansioso, numa atitude, num comportamento ansioso, nós vamos nos desconectando de nós mesmos. Quer dizer, um sentimento, uma atitude, um sentimento, as emoções totalmente contrárias àquilo que nos traz saúde. Então eu espero, queridos irmãos, que assim, nesse tempo, que possamos ter trazido, tenhamos trazido alguns aspectos importantes que possam alavancar a reflexão, dar uma base para uma reflexão para todos, né? Porque esse é um exercício diário de nós mesmos. O Pai não espera a perfeição. Nós não vamos nos tornar perfeitos. Eles nos amam, o Mestre, Cristo, o Pai, os amados benfeitores, nos amam como nós somos. E nós devemos amar o outro. E nós devemos procurar desenvolver esse auto-amor. É uma compreensão mais ampla da vida. Né? Nós desejamos muita paz a todos, harmonia, o fortalecimento íntimo na busca dessas reflexões e na busca da vivência, né? Da prática, do nosso comportamento, das nossas atitudes diárias. Né? Muita paz a todos.